Não foram poucas as vezes, senador Renan, que subi a essa tribuna e cobrei do parlamento brasileiro, e em especial dessa casa, altivez, independência e coragem para, em primeiro lugar, construir aqui a sua própria agenda. E, por outro lado, também enfrentar, quando achasse que fosse devido, propostas que vinham do Poder Executivo através de medidas provisórias que, sem qualquer discussão mais profunda, simplesmente eram aprovadas. Com a mesma veemência que fiz a crítica sobre em razão do enfraquecimento do Poder Legislativo, devo eu hoje uma palavra de respeito e de cumprimentos a essa casa pela decisão que tomou. Na quarta-feira da semana passada, nos reunimos os líderes dos partidos de oposição, os presidentes desses partidos, com a presença do senador José Agripino, do deputado Paulinho da Força, do deputado Roberto Freire, para definir qual era o melhor encaminhamento para que denúncias de enorme gravidade como essas, que sucessivamente vêm chegando à opinião pública sobre a Petrobras, poderiam ser investigadas. A Polícia Federal já fazia a sua parte, a Procuradoria-Geral da República já instada há 1 ano e meio e agora, mais uma vez, instada por lideranças de vários partidos dessa casa, também já abriu inquérito para essa investigação. O Tribunal de Contas também, sobre esse tema, já se debruçava. A própria AGU anunciou que também tomaria providências para colocar luz, para trazer esclarecimentos em relação a essas denúncias. Faltava o Senado Federal, faltava a Câmara dos Deputados, faltava, senador Renan, o Poder Legislativo. Hoje não falta mais. Não falta pela coragem de parlamentares que aqui, de forma muito clara e ao mesmo tempo serena, disseram que queremos investigar, queremos ouvir não apenas acusações, mas também os argumentos daqueles que eventualmente tomaram uma decisão involuntária, mas danosa ao país. O que nós não podemos mais aceitar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é essa covarde terceirização de responsabilidades, aliás, uma das marcas do atual governo federal. Os mesmos parlamentares que assinaram no Senado e garantiram o quórum necessário à instalação da CPI. Serão os mesmos que, eventualmente, apoiados pelos senhores parlamentares no requerimento de CPMI. Serão os mesmos que terão a responsabilidade de conduzir essas negociações com a serenidade e a seriedade que o tema recomenda. Estamos falando, senhor presidente, talvez da mais valiosa das empresas públicas brasileiras, construída ao longo desses 70 e 60 últimos anos, com esforço, com talento, com abnegação de inúmeros brasileiros. E quero aqui dizer, porque não há por que escamotear essa informação, muitas, senador José Agripino, das informações que chegam hoje à imprensa, chegam a esta casa, vêm sim de servidores da Petrobras, indignados com aquilo que vem ocorrendo com a empresa ao longo desses últimos anos. Ouvi alguns argumentos da situação. Não é conveniente uma investigação em ano eleitoral. Faço minhas palavras do senador Álvaro. Investigação sobre fato grave, sobre denúncia de desvio de dinheiro público são necessárias em absolutamente qualquer momento. Li hoje nos jornais outros argumentos. Alto lá, a Petrobras tem ação na Bolsa de Valores e não pode ser fragilizada. Ora, senhor presidente, ora, senhoras e senhores senadores, fragilizada foi a empresa ao perder cerca de 50% do seu patrimônio pela ação irresponsável e incompetente de um governo. Deveriam ter pensado nos acionistas, sobretudo aqueles, senador Randolph, que em 2008, que, por exemplo, aplicaram R$100 em ações da Petrobras, hoje tem R$37. Deveriam ter pensado nesses acionistas, ao invés de politizar a empresa, aparelhá-la e por decisões sucessivamente equivocadas. Estou aqui dando sempre o poder de dúvida em relação às verdadeiras intenções que levaram a esse descalabro, transformaram a Petrobras na empresa não financeira mais endividada do mundo e que, mais uma vez, perde sua nota de crédito. Portanto, senhor presidente,
presidente. Quero aqui, como um daqueles que estimulou a construção desse número de assinaturas para a instalação da CPI, quero dizer que teremos responsabilidade, teremos serenidade para ouvir todas as pessoas que de alguma forma participaram, seja desta perversa operação de Passadina, seja em relação às denúncias que ocorrem a partir do pagamento de propinas supostamente por uma empresa holandesa a servidores da empresa, seja em relação às refinarias, e o caso de Abreu e Lima salta aos olhos, como um caso de extraordinária gravidade. Uma empresa orçada em 2,5 bilhões de uma refinaria, portanto, orçada em 2,5 bilhões de dólares, já gastou cerca de 18 bilhões e não ficará pronta por menos de 20 bilhões. Planejada para atender ao refino do petróleo pesado da vizinha Venezuela, nossa parceira. A Venezuela deixou de ser parceira por uma ação unilateral daquele governo, amigo do governo brasileiro, e o prejuízo e os investimentos que uma refinaria única e exclusivamente projetada para refinar o petróleo brasileiro, e não foi essa a planta, não foi esse planejamento, aonde que esse prejuízo vai bater? Novamente no combalido caixa da Petrobras. Temos o caso da Comperge, temos o caso das plataformas que têm sido colocadas em mar para insegurança e risco, segundo denúncias que já chegam a essa casa, dos trabalhadores da Petrobras, deve ser também investigada. Portanto, senhor presidente, essa decisão, tomada não apenas por parlamentares da base da oposição, mas também por parlamentares da base governista, é um momento que deve ser saudado como um resgate por parte dessa casa, ou pelo menos por parte de seus membros, daquelas que deveriam sempre ser as nossas prerrogativas, a defesa intransigente do interesse público, do patrimônio público. Vamos, portanto, para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Aguardaremos semana que vem para que a Câmara dos Deputados possa possibilitar que essa comissão seja mista. E, a partir daí, vamos, com absoluta transparência, permitir que os brasileiros saibam efetivamente quais as motivações que levaram a decisões tão perversas para com uma empresa tão importante para o desenvolvimento da economia brasileira. Da nossa parte, haverá, repito para encerrar, serenidade e responsabilidade para que essa CPMI possa ser, quem sabe, o início do resgate da mais importante empresa do patrimônio de todos os brasileiros. Na realidade, senhor presidente, quero primeiro aqui reafirmar que é prerrogativa do Congresso Nacional, do Senado da República, fazer uma comissão parlamentar de inquérito. O que esse Senado, o que o Congresso precisa ter é uma grande responsabilidade e não deixar-se usar como um instrumento de política eleitoral. Sim, eu afirmo aqui novamente que a convocação, a assinatura dessa CPI, o requerimento que vai ser colocado à mesa solicitando a abertura de uma CPI, serve sim a propósitos políticos e eleitorais. Apenas aqui no Senado da República nós temos 3 candidatos a presidentes, a saber, senador Aécio Neves, senador Randolph e também senador Magno Malta. Portanto, é interesse que essa casa tenha um julgamento, ou melhor, uma apuração política de um fato que já está tendo uma apuração técnica, um acompanhamento do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União e de outros órgãos de controle, e inclusive hoje anunciado pela presidenta Graça de uma comissão, presidenta da Petrobras, de uma comissão da Petrobras. Falou aqui o senador Aloísio que a entrevista da presidenta Graça pede esclarecimento do passado. Penso que não estão acostumados à franqueza, à coragem de reconhecer que processos podem ter falha e se utilizam desses subterfúgios para fazer um embate político. Repito, político eleitoral. Se são tantos casos que estão aqui a requerer uma investigação, por que com essa veemência toda que se falou, outros casos, inclusive envolvendo a Petrobras na época do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, não foram objetos de CPI, como, por exemplo, o negócio da Petrobras com a Repsol, que até hoje não está esclarecido e que julgam que desviou ou foi responsável por um prejuízo de mais de 3 bilhões de reais à empresa. Ou mesmo a venda da Vale, que ainda paira muito confusa no passado sobre realmente os interesses e a forma como ela
elas foram feitas. Esse partido que tanto gosta de CPI, de investigação às claras, foi um partido que, quando estava no governo, teve apenas 2 comissões parlamentares de inquérito. Sempre mobilizou sua base para não ter comissão parlamentar de inquérito. Inclusive, expulsou seus senadores. O próprio senador Álvaro Dias foi expulso do PSDB por ter assinado uma CPI. Então, é importante ter coerência na história. Esse mesmo partido que está aqui, esses partidos de oposição, esse mesmo partido de oposição que está aqui pedindo CPI, é o partido que não pede tanto rigor nas investigações do problema do metrô e da Alstom em São Paulo. Por que 2 pesos e 2 medidas? Nunca vim a esse plenário falar desse caso, porque penso que é um caso que está tendo investigação na área técnica. Tem o Ministério Público, tem Tribunal de Contas, mas nunca vieram aqui dizer que tem também que ter a investigação política. Por que que esse mesmo vigor, essa mesma determinação, essa mesma vontade de fazer uma investigação política não é também utilizada, e aí eu acho que o senador Aécio Neves, candidato a presidente da República, poderia nos esclarecer, não é utilizada para fazer a investigação em relação à situação do metrô e dos cartéis que estão sendo objetos de denúncia em São Paulo envolvendo a empresa Alstom. Digo isso, presidente, porque precisa se ter coerência na vida. Tanto a presidenta Dilma como a presidenta Graça têm muita coerência. Aliás, esse caso foi exatamente cobrado pela presidenta Dilma em 2008. Por diversas vezes falei aqui, meus companheiros também falaram, que está sendo investigado, está sendo acompanhado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, por órgãos de controle, para que as coisas fiquem esclarecidas. Inclusive no Tribunal de Contas da União, quem está acompanhando, quem está coordenando esse caso, é o ex-ministro de Minas e Energia do governo do presidente Fernando Henrique e o atual ministro José Jorge, sobre quais não pairam dúvidas sobre sua visão política e seu lado em termos de política. Portanto, temos sim direito de questionar e de dizer, sim, essa CPI feita em ano eleitoral é uma CPI que tem este caráter, um caráter político-eleitoral. Eu lamento muito e espero que o Senado da República, respeitando a sua história, a sua grandeza, não se deixe usar como instrumento de política eleitoral. Artigo 14, senhor presidente. Vossa Excelência. Foi citado. Lamento, senador Mário Couto, mas o artigo 14 acaba de atropelar a Vossa Excelência. Eu quero chamar a atenção de Vossa Excelência, que eu estou escrito após ela. Claro. Eu serei bastante breve, agradeço a Vossa Excelência, presidente Inácio, e com enorme respeito à senadora Gleisi. Olha, eu não consigo compreender tamanha preocupação por parte da senadora. Ela própria disse aqui que o Ministério Público investiga, a Procuradoria, portanto, investiga a Polícia Federal, o Tribunal de Contas, e quero tranquilizar a ilustre senadora. Nenhuma dessas investigações será comprometida. Ao contrário, elas continuarão ocorrendo. O Senado da República está fazendo aqui o que deve fazer. Porque o que eu percebo de forma muito clara em todas as argumentações dos ilustres líderes do Partido dos Trabalhadores, não há nenhuma argumentação concreta e consistente para dizer não ocorreu nada disso, não houve prejuízo, ou então, olha, quando nós soubemos do prejuízo lá atrás, tomamos todas as providências para mandar investigar, para afastar do serviço público aqueles que cometeram atos inadequados, segundo a nota da Presidência da República. Nada, absolutamente nenhuma argumentação sobre o fato. Uns dizem, inconveniência em ano eleitoral. Será que o ano eleitoral deveria ser o ano da anistia? Olha, em ano eleitoral pode-se tudo? Não acredito. Ouvi hoje algumas lideranças do PT dizendo, olha, é muito perigoso uma CPI com a Petrobras, porque a Petrobras tem ação em bolsas. Aqueles mesmos que apoiam essa gestão temerária da Petrobras, que fez com que 200 bilhões de reais fossem perdidos. Uma gestão temerária, senhor presidente. Vossa Excelência vai se lembrar, como brasileiro que acompanha inclusive a Petrobras de perto, já participei de debates com Vossa Excelência sobre o tema. Vossa Excelência se lembrará que no ano de 2008, o governo fez uma ofensiva muito forte, inclusive o próprio presidente da República, conclamando, instando os servidores brasileiros, os trabalhadores, a aplicarem o seu fundo de garantia na Petrobras. E a Petrobras, como é dito hoje nos jornais, já tinha desde aquele instante ação em bolsas. O cidadão brasileiro que
colocou R$100, senhor presidente, da sua poupança, das suas economias em ação da Petrobras, tem hoje R$37. Isso é natural? Dá para aceitar que uma refinaria orçada em $2,5 bilhões em parceria com uma empresa venezuelana já tenha custado aos cofres da Petrobras R$18 bilhões? E sabe por quê, senhor presidente? E sobre esse tema não ouço absolutamente nenhuma contestação da situação, porque ela foi planejada para refinar o petróleo pesado da Venezuela. Não sei se isso foi feito num aperto de mão, num tapinha nas costas, num converscote entre os então presidentes da Venezuela e do Brasil. Como uma empresa como a Petrobras é levada a fazer um entendimento que gera no seu caixa um prejuízo tão grande como esse? Já não falo apenas de Pasadena, onde a empresa venezuelana sai do negócio e não tem que arcar com nenhum recurso, não tem que arcar com qualquer responsabilidade por ter abandonado o projeto. Onde é que está a responsabilidade, seja do Conselho de Administração, da diretoria, que não estabeleceu ali uma salvaguarda, no momento em que o planejamento foi feito conjuntamente, e a planta foi feita para atender ao refino do petróleo venezuelano? A Venezuela sai e, mais uma vez, a Petrobras arca com prejuízo. Não vou falar aqui de Comperj, de outras denúncias, mas o que eu posso garantir, falei agora há pouco, volto a dizer, à senadora Gleisi, aos ilustres líderes do PT, que tenham muita tranquilidade e fiquem absolutamente serenos na discussão desse tema. Todos nós somos brasileiros, não acredito que nenhuma das senhoras ou dos senhores senadores queira aqui a falência absoluta ou a fragilização definitiva da Petrobras. Talvez essa CPI seja o início do processo de resgate de uma empresa que não foi construída num governo. Ao contrário, vem se fragilizando no governo como jamais ocorreu em qualquer outro momento da nossa história. O que nós queremos é, com transparência, com as responsabilidades atribuídas àqueles que têm responsabilidade, permitir que a Petrobras volte a ser respeitada, não apenas pelos brasileiros, mas volte a ser respeitada no mundo. Deixamos de ser a maior petroleira da região, perdemos para a colombiana, deixamos de ser a 12ª maior empresa do mundo, somos a 120ª empresa mais valiosa do mundo. E onde nós vamos parar? A Eletrobras está no mesmo caminho, senhor presidente. É preciso um basta, já deu. Ninguém aguenta mais esse tipo de administração que terceiriza a responsabilidade, onde as pessoas não têm coragem de fazer a sua meia-culpa. Olha, errei sim, me enganei, peço desculpas aos brasileiros por ter me enganado. Não, é sempre passando para frente, é sempre achando que o escândalo de amanhã vai fazer com que o escândalo de hoje seja esquecido. O nosso papel, como representante da sociedade brasileira, da federação e da população brasileira, é não permitir que essa gestão temerária que já aniquilou patrimônios extraordinários da população brasileira não venha aniquilar definitivamente o próprio Brasil. Senador Aécio Neves, vou voltar a fazer minha pergunta. O senhor vai defender com senhor presidente, uma questão de ordem, senhor presidente. Da Alfa uma questão de ordem, metrô em São Paulo. Senadora Gleisi, vamos... Uma questão de ordem, senadora Gleisi, eu vou responder a senadora Gleisi com muita alegria. Senadora Gleisi, senhor presidente, eu fui citada pelo senador Aécio e estou refazendo uma pergunta que ele, com tanta veemência que está defendendo os esclarecimentos da Petrobras, não é mais... ele também se propõe a defender e a pedir senadora, a instalação dois oradores, parlamentar. dois senadores, já usaram a palavra no artigo 14. Muito bem, eu quero minha fala, presidente. Eu sou um líder e... O próximo orador é o senador Mário. Para que não fique sem resposta, eu quero apenas esclarecer a senadora Gleisi, talvez por ter chegado há tão pouco tempo ao Senado Federal, ela não conhece a minha trajetória. Senadora, fui deputado federal por 4 mandatos, fui presidente da Câmara dos Deputados, governador de Minas por 2 mandatos, hoje sou senador da República. Quem sabe, se eu for deputado estadual por São Paulo algum dia, eu possa responder a sua pergunta.